Então, gente, continuando. A gente vai ter os bolcheviques, então, tomando o poder, né? Tomando o Palácio de Inverno, tomando prédios na capital, Moscou, em São Petersburgo. E a gente vai ter as chamadas revoluções, né? Então, a gente vai ter a revolução ali, dessa tomada de poder pelos bolcheviques. E eles vão ter algumas ações logo de cara, que é a retirada da Rússia da guerra. Então, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial lá em 17, é por causa disso. Ela tá tendo ações feitas pelos bolcheviques que passam a dominar, então, politicamente, a Rússia. E eles fazem, então, um acordo com a Alemanha, para um acordo de paz, dar alguns territórios para a Alemanha para sair ali da guerra. As terras que eram da família real, então, e de nobres, e da parte da igreja vão ser confiscados e entregues aos camponeses, então, ao início de uma reforma agrária. E grandes indústrias que eram de outros países, capital estrangeiro, vão ser nacionalizadas, ou seja, farão parte do governo. Quem comanda é o governo, né? O governo bolcheviques. Então, esse da foto que aparece aqui é o Lenin, então, em um dos seus discursos aos operários, né? A população russa pós-revolução. A gente também vai ter, dentro dessas revoluções, essa segunda revolução, que é a chamada Guerra Civil. A gente vai ter ações contra-revolucionárias. Então, se a gente teve o grupo dos bolcheviques que fez a revolução ali em outubro, algumas ações fora e dentro da Rússia são chamadas de ações contra-revolucionárias. Por exemplo, algumas ações externas. A França, Estados Unidos, Inglaterra, até mesmo a Alemanha, queriam sufocar a Revolução Russa para que os ideais socialistas não se espalhassem em outros países capitalistas. Porque quais são os ideais socialistas? Que a gente não devia ter lucro, que as empresas deveriam ser dos trabalhadores. Então imagina se esses ideais se espalham por toda a Europa, né? Imagina se todos os trabalhadores entendessem que não importa o país que você está sendo explorado, que o inimigo não é o país vizinho, o inimigo é o burguês que te explora. E se os trabalhadores do mundo se unissem? Então, eles não querem isso. Então, eles vão começar a financiar os grupos, um grupo, né, que é o grupo do Exército Branco, que vai ter apoio, então, financeiro e militar desses países capitalistas. Mas quem forma esse Exército Branco? Internamente, monarquistas, os mencheviques e grupos liberais, né, formaram esse Exército Branco. Então, o Exército Branco vai ter um momento que ele vai tentar cercar os bolcheviques, que eles vão ser chamados de Exército Vermelho, e vão ser derrotados pelos bolcheviques. Quem comandava o Exército Vermelho vai ser o Trotsky, que é o comandante de guerra, então, desse Exército Vermelho. Então, durante o confronto, o governo bolcheviques vai procurar estabelecer um chamado comunismo de guerra. Né? Ele vai entender que ele está em guerra e que ele precisa tomar algumas ações imediatas. Algumas dessas ações era que o Estado ia ter um controle muito rígido sobre a economia, que todas as terras que tivessem na Rússia fossem nacionalizadas, ou seja, passassem a pertencer ao governo e não existisse a ideia de propriedade privada. Os artigos de primeira necessidade eles foram racionalizados, ou seja, alimentos, você utilizava só o que você precisava mesmo, você não podia estocar. Proibiu-se os lucros das empresas e os bens da igreja ortodoxa, que é a igreja que tem a sua grande maioria na Rússia, foram confiscados. Essa guerra civil ela vai provocar um declínio na produção agrícola, porque quando você está guerreando você não está produzindo, e na produção industrial também. Vai produzir fome e epidemias, e a gente vai ter então um total de mais ou menos 5 milhões de mortes provocadas por essa guerra civil. Vai existir revoltas em diferentes lugares da Rússia contra o governo bolcheviques, e esses movimentos então serão contidos pelo Exército Vermelho, tá? Eles vão lá e contêm esses movimentos, e após várias derrotas o Exército Vermelho sai vitorioso. No caso, derrotas do
do Exército Branco e o Exército Vermelho saiu vitorioso. Tá? Então, em 1921, a gente vai ter a grande vitória do Exército Vermelho. E o que é as primeiras ações, então, desse Exército Vermelho? É evitar um colapso na economia. Então, o Lenin vai instituir a nova política econômica. E aqui são algumas ações que essa política econômica, então, vai propor. Permissão de capital estrangeiro por meio de empréstimos e investimentos, mas tudo era controlado pelo Estado. Então, poderia entrar dinheiro de outros países? Poderia, mas o Estado ia controlar tudo. Incentivo de formação de pequenas e médias indústrias privadas, não poderiam ser grandes corporações. Permissão aos camponeses de vender os excedentes da produção, então poderia gerar lucro. Arrendar terras e contratar mão de obra para fins de produção, ou seja, você emprestar terras a pessoas para elas produzirem ali e que elas pudessem contratar então mão de obra. O Estado continuou a controlar a indústria de base, comunicação, transporte e sistema bancário, então as principais indústrias ainda eram administradas pelo Estado. E essa política econômica vai dar muito certo, vai ter muito êxito, porque vai combater a fome em toda a Rússia, então deu muito certo.